Quem é que nunca olhou para uma fotografia antiga e pensou: mas onde é que foram parar os chapéus todos? A sério, antes era uma peça tão essencial como, sei lá, as calças ou os sapatos, e hoje vê-se um ou outro. Pois bem, é precisamente isso que vamos explorar. A incrível história de como o chapéu passou de um item obrigatório a uma escolha pessoal. Vamos lá a isso. E olhem bem para este contraste. É impressionante, não é? De um lado, temos uma rua nos anos 20 e está toda a gente de chapéu. Cada pessoa. Do outro lado, uma rua dos nossos dias e é o oposto. Praticamente ninguém usa. É uma mudança visual tão, mas tão drástica que a pergunta é inevitável. O que é que aconteceu num século para provocar este desaparecimento quase total? Ok, então, para percebermos porque é que os chapéus desapareceram, temos de recuar um bocadinho. Primeiro, temos de entender porque é que eles foram assim tão importantes. Durante milénios, é que isto de cobrir a cabeça é das tradições mais antigas da humanidade. Começou por uma questão de necessidade, claro, mas rapidamente evoluiu para algo muito, muito mais complexo. O que é mesmo fascinante quando olhamos para esta linha do tempo é a rapidez com que a coisa evoluiu. Quer dizer, começa há 30 mil anos, se calhar como um objeto ritual, depois saltamos para Otzi, o homem do gelo, e já vemos um design pensado para a sobrevivência pura e dura. No Egito passa a ser proteção para o trabalho e em Roma, de repente, transforma-se num símbolo político super poderoso. Ou seja, desde o início, o chapéu foi sempre muito mais do que um simples acessório para tapar a cabeça. E acreditem, essa complexidade só foi aumentando com o tempo. Vamos então avançar uns séculos para ver como o chapéu deixou de ser só uma ferramenta de sobrevivência e se tornou numa espécie de linguagem social. Uma linguagem que, na altura, toda a gente era obrigada a falar e entender. Era, no fundo, um código visual que dizia tudo sobre uma pessoa, assim, num instante. E o ponto aqui é mesmo este. Usar o chapéu errado não era só um faux pas de moda, podia mesmo ser um crime. Estas leis, as leis sumptuárias, serviam para reforçar a hierarquia social. Tornavam a classe de uma pessoa óbvia, visível à distância. O chapéu de veludo do nobre era um símbolo de puro privilégio, enquanto que o barrete simples do camponês era funcional e barato. Não havia como confundir. Mas aqui a história fica bem mais sombria. Vemos o poder do chapéu a ser usado como uma arma, uma ferramenta de opressão. Já não se tratava de classe social, mas sim de segregação forçada. Ao obrigar um povo a usar um acessório de cabeça tão específico e humilhante, as autoridades conseguiam, de forma visual e imediata, identificar, controlar e marginalizar toda uma comunidade. É um exemplo arrepiante de como um simples objeto pode ser usado para separar e definir pessoas. Chegamos ao século XIX e este código fica ainda mais complexo, cheio de nuances. A cartola, por exemplo, era o expoente máximo da formalidade, um sinal claro de riqueza, de estatuto. Já o chapéu-coco é curioso porque foi uma espécie de nivelador social. Tanto o banqueiro como o operário podiam usá-lo, o que esbatia um pouco as fronteiras de classe. E depois, claro, tínhamos o chapéu de palhete, que basicamente gritava férias ou lazer, sinalizava tempo livre, verão, enfim, cada chapéu contava uma pequena história sobre o dia, o momento e a posição social de quem o trazia na cabeça. Só que, por trás de toda esta elegância, de toda esta indústria em crescimento, havia um segredo. Um segredo bem obscuro e mortal. Um perigo profissional que acabou por dar origem a uma das expressões mais famosas que conhecemos, imortalizada na literatura. A questão é esta. A procura por chapéus de feltro, os de alta qualidade, era absolutamente insaciável. Toda a gente queria um. Mas para transformar o simples pelo de animal naquele material luxuoso, era preciso um processo químico. E era um processo muito perigoso. Então, fica a pergunta. Qual era o verdadeiro preço a pagar? E mais importante, quem é que o pagava? A resposta está nesta palavra. Eretisma mercurial. Era esta a doença profissional dos chapeleiros. Uma perturbação neurológica terrível, debilitante, causada pela exposição constante a um veneno muito potente que eles usavam todos os dias no seu trabalho. E o processo que levava a isto era assustadoramente simples. Basicamente, o pelo dos animais, coelhos, castores, era tratado com nitrato de mercúrio. Isto ajudava a soltar as fibras para fazer o feltro. O problema? Os chapeleiros trabalhavam em oficinas pequenas, mal ventiladas, a inalar estes vapores tóxicos, dia após dia. Com o tempo, o mercúrio ia-se acumulando no corpo e os resultados eram devastadores. Tremores que não conseguiam controlar, dificuldades na fala, irritabilidade extrema e até alucinações. E foi esta tragédia industrial que deu origem à famosa expressão
louco como um chapeleiro, não é uma invenção da ficção. Era uma observação sombria e bem real do que acontecia a estes trabalhadores no século XIX. O Lewis Carroll, que cresceu numa zona com muitas fábricas de chapéus, conhecia esta realidade. Foi a partir daí que ele criou a sua personagem inesquecível e imortalizou para sempre esta ligação trágica entre o ofício e a loucura. E aqui que chegamos ao grande ponto de viragem. Depois de milénios a ser uma peça absolutamente essencial, de repente, o chapéu começa a desaparecer. E não foi por uma única razão. Foi mais como uma tempestade perfeita, uma combinação de mudanças tecnológicas e culturais que, pela primeira vez na história, tornaram o chapéu obsoleto. Podemos pensar nisto como uma espécie de morte por 1000 cortes. Foram várias coisas ao mesmo tempo. Primeiro, o carro. De repente, as pessoas andavam dentro de um habitáculo, protegidas do sol e da chuva. E, convenhamos, os tetos baixos não davam jeito nenhum para usar cartolas. Depois, a Segunda Guerra Mundial. Os soldados voltaram para casa fartos de uniformes e de terem a cabeça coberta por obrigação. Ao mesmo tempo, o aquecimento central tornou os chapéus inúteis dentro de casa ou nos transportes. E, claro, a cultura do cabelo. De repente, havia shampoos, lacas, toda a gente queria mostrar o penteado, não a machucá-lo debaixo de um chapéu. E para dar o golpe final, aparece John F. Kennedy, quase sempre de cabeça descoberta, a projetar uma imagem de juventude, de modernidade. Juntando tudo isto, foi o fim do chapéu como um objeto de dia-a-dia. Mas, atenção, o chapéu não morreu de todo, longe disso. Eu diria que renasceu. Perdeu o seu lugar como uma regra social, como uma obrigação, e ganhou um novo propósito. Um propósito muito mais pessoal e talvez por isso até mais poderoso. E esta é a grande diferença nos dias de hoje. Ninguém tem de usar chapéu. Por isso, quando vemos alguém a usar é uma escolha, é uma afirmação deliberada, é uma decisão que diz algo sobre o estilo daquela pessoa. Se calhar sobre a pertença a uma subcultura ou, e isto é muito importante, sobre uma ligação profunda à sua identidade cultural. Vejam o caso do sombreiro Vueltiao, na Colômbia. É um exemplo perfeito disto. Aquilo não é só um chapéu para proteger do sol. É uma história tecida, literalmente. Cada padrão geométrico, a que eles chamam pinta, tem um nome, tem um significado. Representa animais, plantas, a visão do mundo do povo zenu que o faz à mão. A própria qualidade do chapéu mede-se pelo número de voltas das fibras, as vueltas. É um símbolo fortíssimo de identidade nacional e de orgulho no trabalho artesanal. E assim a história parece fechar o círculo. O chapéu começou como uma necessidade prática, evoluiu para um código social super rígido e agora transformou-se numa forma de expressão puramente pessoal. A questão hoje em dia já não é que chapéu é que eu sou obrigada a usar. A pergunta agora é outra. O que é que a minha escolha de usar um chapéu ou de não usar diz sobre mim? É uma boa questão para ficarmos a pensar.